Essa é a página da Igreja Adventista de Teresópolis. A seguir, você irá assistir uma mensagem ministrada por Sofia Charles. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. Boa noite, igreja. Meu nome é Sofia, eu fiz o curso de pregação e hoje eu estou sendo avaliada. E antes de começarmos, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus e amado Pai, santificado seja o seu nome, assim na terra como no céu. Perdoe os nossos pecados, nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações, e que o Senhor hoje se faça presente nesse lugar. Prepare o nosso coração, nos livre de toda distração, Senhor. Tire a ansiedade do meu coração. Que não seja eu falando, mas o seu Espírito. Que a minha palavra ministre no coração de alguém. E que o Senhor reconheça a minha voz. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. E a palavra que Deus me deu hoje para ministrar está em Mateus 6, no versículo 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eis-me aqui. Ninguém falou, né? Ninguém quer passar vergonha. Então vamos ler. Por essa razão eu lhe digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que vão comer, ao quanto que beber e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que a alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, o Pai de vocês que está no céu as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só à duração da sua vida? E também com respeito à roupa, porque estão ansiosos, aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem, não trabalham nem afiam. Mas lhe digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá ele ainda mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não fiquem ansiosos dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois todas essas coisas são coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe o que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, e busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã trará suas próprias ansiedades. Bastam a cada um suas próprias dificuldades. E vocês podem perceber aqui que Deus ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas vocês já pararam para se perguntar o que é um reino? Um reino nada mais é do que um território onde os habitantes eles são sujeitos a um rei. E o território de Deus, ele não tem limite. Porque se nós formos ver Lucas 7, no capítulo 7, ele conta a história do soldado romano. E o soldado romano ele tem a revelação de como funciona o reino dos céus. E o reino dos céus ele funciona como uma hierarquia militar. O capitão manda e os soldados obedecem. Deus manda e os céus e a terra obedecem. Tudo está no controle de Deus. Mas aqui não é o reino de Deus. O reino de Deus está no céu e no coração de cada pessoa que aceita fazer parte e está sujeito ao governo dele. E todo o reino, ele tem as leis que o rei criou. E uma das leis que o nosso rei criou está em Êxodo 20, no versículo 3, que diz, não terás outros deuses além de mim.
E o nosso reino, ele não pode ser um reino dividido. E vocês já pararam para pensar quanto dinheiro vocês iam precisar para viver uma vida tranquila e feliz sem Deus? Vocês já pararam para pensar que nós somos os únicos seres vivos que têm que pagar para viver nesse mundo? É verdade. E existe uma grande diferença entre necessidade e prioridade. A necessidade, ela escolhe a gente. A prioridade, nós a escolhemos. Tipo, você não escolhe ficar doente, mas é uma necessidade. Você tem que comprar remédio. E a prioridade, você não precisa ter um iPhone do ano, mas você escolhe botar ela como prioridade e trabalhar para conseguir isso. E nós temos que escolher também botar em primeiro lugar o reino de Deus, botar isso como prioridade. E se o seu objetivo aqui na Terra é acumular bens, você já falhou com Deus. Porque Deus, ele nos chama para servir, usar o nosso dinheiro para servir e não para ser avarento. Você já parou para pensar que se vocês tivessem guardado o dinheiro de vocês para fazer alguma prioridade de vocês, nós não teríamos chegado ao Campuri. E então que nós devemos olhar isso em nossas vidas, usar o nosso dinheiro para servir e não ser avarento. E outro ponto que eu queria falar com vocês é como funciona o reino dessa terra. O reino dessa terra, ele funciona do seguinte modo: quem tem mais armas, quem tem mais dinheiro, quem é mais orgulhoso, mais vaidoso, quem é mais servido, essa pessoa é a mais poderosa e a maior. Mas o reino de Deus, ele é totalmente ao contrário. O reino de Deus é quem é mais manso, quem é mais humilde, quem mais serve é a pessoa maior no reino de Deus. Tanto que Jesus, ele próprio, ele não veio para ser servido, veio para servir. E nós podemos confirmar isso em Mateus 23:11. E quem achar pode ler. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Vocês podem perceber aí que Jesus, ele já diz tudo. Que o maior entre vocês vai ser o vosso servo. E eu queria falar também que como nós somos embaixadores do reino de Deus, porque nós temos a missão de sair por aí e dizer o quanto o nosso rei é um rei bondoso, justo e misericordioso. Nós temos a missão de sair por aí e dizer o quanto a nossa terra é mãe, leite e mel. E temos o desafio de não nos contaminar com a cultura e especiarias dessa terra, porque de nada elas adiantam para nós. E eu queria ler também com vocês Isaías 65:24. Que diz assim, antes mesmo que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu atenderei. O nosso reino é um reino de provisão. Tudo o que vocês já perderam aqui nessa terra não provém do reino de Deus, são obras dessa terra. Porque aqui, tudo que nós ganhamos, tudo que nós já conquistamos, um dia vai embora e vai ficar para cá. E eu queria deixar 2 frases para vocês guardarem e meditarem nela. A primeira delas é: você não terá tudo o que quer, mas terá o necessário. E isso é uma grande verdade. Deus, ele vai suprir a comida, a bebida, as vestes, ele vai suprir as necessidades. E a segunda frase é: você só se preocupa com o futuro se você esquecer o que Deus fez para você no passado.
E isso é verdade porque se nós formos olhar a nossa vida, a nossa trajetória, nós vamos ver o quanto Deus ele nos sustentou e as coisas maravilhosas que Ele fez por nós. E se nós formos ler a Bíblia, nós vamos ver as grandes coisas que o nosso Deus já fez e que não há nenhum outro além dele. E tudo isso que eu falei até agora foi só para dizer que a nossa única necessidade é a graça de Deus. E essa necessidade, Jesus já supriu ela na cruz. E eu queria fazer uma experiência com vocês e perguntar como vocês agiriam, o que vocês sentiriam se eu dissesse que ia botar 1 milhão na conta de cada um de vocês essa noite. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Eu acho que vocês fariam bastante coisa, não é verdade? Mas e se eu dissesse que vocês morreriam logo no momento que esse dinheiro caísse na conta de vocês? Eu acho que ninguém mais ia querer, não é verdade? Porque afinal a sua vida não é mais valiosa do que 1 milhão de reais. E sabe, Deus essa noite, Ele não está oferecendo 1 milhão de reais. Ele não está oferecendo alguns dias de vida. Ele está oferecendo a eternidade. Ele oferece todos os dias, só que nós não percebemos isso. E tem uma história que eu gosto muito na Bíblia, que é a história de Paulo, do espinho da carne. E ele conta que ele estava preso injustamente por pregar o evangelho e ele tinha um espinho na carne, o qual fazia ele sentir muitas dores diariamente. E ele clamou 3 vezes ao Senhor, pedindo para que ele retirasse. Mas Deus o respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, e o meu poder se aperfeiçoa melhor nas suas fraquezas. A graça de Deus é tudo o que nós precisamos, e o reino dele deve ser a nossa prioridade. E eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas se você vem botando em segundo lugar o reino de Deus, pare agora com isso. Porque o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. Porque você pode não saber, mas o seu coração, ele necessita do prazer que é estar na presença de Deus. Ele necessita do prazer que é conhecer a Deus e que é ter um rei que cuida e zela por você e dá a certeza de um amanhã. Qual é a sua necessidade hoje? A promessa de Deus é que Ele vai suprir ela também. E se você crê nisso, se coloque de pé. Vamos orar e engrandecer o nome desse Deus provedor. Oremos. Querido Deus e amado Pai, queremos engrandecer o Teu nome e dizer que não há nenhum outro além de Ti. Deus, nós te agradecemos por essa mensagem, te agradecemos por esse louvor e agradecemos por estarmos aqui e agradecemos por essa oportunidade de te louvar, te adorar e essa graça que o Senhor nos concedeu. Agora nós vamos para casa, mas que nós saímos daqui confiando e cheios do Teu Espírito Santo e crendo que o Senhor supre as nossas necessidades. E botando o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça acima de todas as coisas. E é assim que te pedimos e te oramos. E pedimos uma noite de paz e tranquilidade debaixo da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a página da Igreja Adventista de Teresópolis. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo.